substituiu a sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a sua circunvizinhança. Amém? Pode sentar. Eu gosto muito, amados, dos milagres que Jesus fez, né? Das histórias que nós lemos a respeito do nosso Pai, a respeito de Jesus. Eu gosto muito de ver tudo que Deus tem feito e operado, né? No meio do seu povo. Ele não parou de operar desde a antiguidade até os dias de hoje. E eu gostaria de perguntar para você sabe o que seria, em meio a tanto sofrimento, se não existisse o Salvador, né? O que seria de nós, amados, em meio a tantas perdas, se nós não tivéssemos o Consolador? Estar com Cristo é muito importante. Estar com Cristo é algo que nos sustenta. Porque sem Jesus haveria agonia, desespero, e talvez nós não teríamos o equilíbrio necessário para prosseguir, para conduzir as nossas vidas. Nós não teríamos o equilíbrio necessário, amados, para continuar. Conversando com muitas pessoas nos últimos dias, tenho sentido as pessoas com bastante agonia, né? É um desespero, porque está chegando o fim do ano e talvez aquilo que eu projetei para este ano não aconteceu. Ou talvez porque esse ano não é aquilo que eu esperava. Eu acredito que não só eu, mas a grande maioria faz metas, né? Quando o ano vira, fala, olha, nesse próximo ano, 3 pontinhos. E quando nós vemos que está faltando poucos dias para o final do ano, e quando a gente olha os nossos alvos e não conseguimos atingir, de verdade, dá realmente uma tristeza. Jesus Cristo, ele vem, amados, para tirar todo sentimento de tristeza, de agonia, de sofrimento. Ele vem para trazer salvação e também cura e também alívio para a alma. Quando eu escutei o pastor Daniel falando assim, olha, o Senhor falando assim, eu quero. Na hora eu fiquei pensando tantas coisas que eu ainda tenho vontade de que aconteça. E ele ministrando aqui, eu falei, Senhor, tu queres que isso aconteça? E o Daniel repetia aqui, eu quero, eu glória a Deus. E eu aproveitando a oportunidade, né, amados? E eu pensando, Senhor, mas tu queres que isso aconteça ainda esse ano? E o Daniel, não, porque pergunta para Deus, Deus fala, eu quero. Nessa época, amado, dessa viúva, a mulher não tinha o valor que ela tem hoje. Aliás, ela não tinha nenhum valor. Uma mulher viúva naquela época já era um motivo de grande tristeza. Uma mulher viúva, ela não tinha quem a redimisse, quem cuidasse, quem zelasse, quem sustentasse. Eu acredito que quando essa mulher ficou viúva, eu imagino a tristeza que entrou no seu coração. Era o fim, amados. Aquilo que estava tudo certinho, tudo programado. Ela casou, ela tinha um marido e estava tudo certo. De repente desmoronou. Saiu do controle. Parecia que a casa estava em ordem, ela estava organizada, estava tudo fluindo bem. Quando de repente... Mas eu imagino que essa mulher, quando passou aquele luto da morte do seu marido e toda aquela tristeza, ela conseguiu olhar para o lado e ela falou, poxa vida, ainda me resta uma esperança, porque eu tenho um filho homem. E naquela época, amado, somente um filho homem poderia dar continuidade ao projeto de cuidado do seu pai com a sua mãe. Então, certamente, ela teria um filho que a sustentaria, que a cuidaria, e teria netos e uma família, e ela não estaria desamparada. Quando, de repente, o filho também morre. As coisas, amados, saíram totalmente do controle. E a vida desta mulher tomou um novo rumo. Surgiu uma nova rota. E não foi uma rota de alegria, mas de desespero e de dor. Sabe quando a situação foge do nosso controle?
E que a gente olha e fala, meu Deus, agora eu não sei o que eu vou fazer não. O desespero toma conta, amados. Tudo que você planejou, de repente, não depende mais dos seus planos. Tudo que você projetou para a sua história, para a sua vida, saiu do controle. E não tem como, nós ficamos entristecidos, envergonhados, nós ficamos abatidos. E começam a vir as perguntas, né? Mas será que isso vai realmente acontecer? Será que vai dar certo? Será que a minha vida vai voltar para o eixo? Será que eu vou conseguir ser feliz um dia? O filho dessa mulher era seu último apoio e ela acabou de perder. A sua última esperança estava morta. Mas o Senhor, Ele viu a tristeza daquela mulher e Ele ficou comovido. E diz a palavra que Ele se compadeceu dela. Ele olhou para aquela mulher e falou assim, olha, diz a palavra aqui, e vendo o Senhor, se compadeceu dela e Ele disse algo para esta mulher. Ele olhou para uma mulher que já tinha perdido o marido e que de repente a sua única esperança era seu filho homem. E ele olha para ela e fala, não chora. Gente, como não chorar diante da luta? Como não chorar diante da adversidade, das perdas? Como não chorar quando as coisas saem do nosso controle? Quando você olha e fala, minha última esperança se foi. A partir de hoje não consigo ter mais nada, não controlo mais nada, não consigo resolver nada. Como não chorar? Como não sentir tristeza, amados? O Senhor falava ao meu coração que independente da circunstância, independente da dor que possa existir e das perdas que sobrevêm sobre nós, há um Deus com um coração cheio de compaixão, querendo nos encontrar no caminho da dor. Independente do vento que sopre contrário. Há um Deus vivo, amados, eficaz, que não tira férias, que não entra em quarentena. Há um Deus prudente, a Bíblia diz que Ele nem tosqueneja. Isso significa Deus nem pisca. E Ele tem um encontro marcado com as nossas vidas, justamente no caminho da dor. Porque parece que quando eu estou no caminho da dor, eu estou só. É aquela situação que a gente olha para o céu e fala, Deus, o Senhor não está vendo? E o Senhor me trouxe aqui, trouxe você para falar, eu vejo. E eu te digo, não chores. Essa mulher, ela seguia o cortejo fúnebre. A cidade parou para enterrar o filho daquela mulher. Mas Jesus, Ele não chega atrasado não, viu? Talvez a gente olhe e fale, mas a morte é o fim. Para Deus pode ser só o começo. Porque quando Deus quer agir, não há nada que pode impedir, amados. O fim pode ser o começo de uma nova história. Talvez neste momento você esteja aqui sentado e pensando, eu estou passando por tantas dificuldades emocionais, dificuldades financeiras, no meio da minha família. Situações que muitas vezes a gente olha e fala assim, é como se tivesse morto, porque eu não vejo saída. Sabe situação que você olha e fala assim, meu Deus, para mim hoje eu posso colocar uma categoria de morto. Porque eu não vejo solução. Eu não vejo esperança, eu não vejo mudança. Por mais que eu não queira, mas é assim que eu estou enxergando. Talvez a vida esteja um caos. Talvez tudo que eu organizei, a minha vida para viver, eu tracei,
não é mais nada, pastor Daniel. Eu tinha um projeto. Quando eu fui até um lugar, eu tinha um projeto. E de repente o projeto, o castelo desmoronou. E eu estou sem saber o que fazer. Mas o Senhor me trouxe aqui para falar, amados, que apenas um toque dele no esquife muda tudo. O esquife era o caixão que carregava aquele corpo. Talvez nós já estamos carregando aqui, ó. Situações que já estão cheirando até mal. Que você olha e fala, Deus, não tem mais jeito. E o Senhor me trouxe aqui para falar assim, não chores. Não chores. E talvez a gente olhe e fala, como não chorar? Como não chorar diante dessa situação? Como não chorar diante de uma perda, de um sonho frustrado? De um projeto que nunca acontece? De um filho que sai do caminho onde você ensinou ele a andar a vida inteira? Como não chorar? Diante de uma porta que se fecha e de uma conta que a gente não paga? Como não chorar, amados? Quando você sonha com algo e o ano acabou e não aconteceu, como não chorar quando as coisas não estão indo bem? O Senhor olha para nós e está falando assim, não temas. E como eu não vou ter medo diante da luta, da adversidade? Diante do desemprego? Como eu não vou ter medo? Aí o Senhor fala para você, não se preocupe. Como eu não me preocupo? Diante de tudo que eu tenho vivido, como eu não vou me preocupar? Quando a conta não fecha no final do mês. Porque ele usou o filho dele e falou. A gente às vezes com um salário mínimo vive muito melhor. Porque é a mão de Deus sobre nós. Viveremos a multiplicação de pães e peixes. E muitas vezes o Senhor nos leva a sair da zona de conforto, de algo que nós temos o controle, para entender que foi a boa mão de Deus que fez. Porque quando agimos, não glorificamos o nosso Pai, porque entendemos que nós fizemos. E tem hora que o vento ele sopra contrário, só para nos mostrar que somos pó e cinza e sem Deus nada podemos fazer. Talvez a gente olhe e fale, Deus está falando para eu não chorar, não ter medo, não me preocupar, porque Ele não está na minha pele. Ele está na sua pele. Ele está na sua vida. Eu quero te falar nesta noite que quando Deus dá uma ordem, amados, pode ter certeza, Ele já tem a solução. Quando Deus te envia para um lugar, de repente você é tão perseguido, é tão açoitado, e você fala, Deus, por que o Senhor me enviou? O Senhor está falando, eu te enviei, eu já conheci o problema e eu já tenho a solução. Não temas. O Senhor, Ele tem poder suficiente, amados, para ressuscitar mortos. Ele tem poder suficiente, amados, para transformar vidas. Ele tem poder suficiente para curar pessoas. Ele tem poder suficiente para libertar. E nós precisamos crer. Nós não estamos sozinhos. Não somos órfãos. Não somos uma nação rejeitada, amados. Nós somos um povo santo, um povo escolhido, um povo lavado, remido, amados. Nós somos filhos de Deus. Eu sempre penso desta forma. Eu amo tanto meus filhos, amados. Eu dou minha vida pelos meus filhos. Eu sou uma mãe, eu protejo com unhas e dentes. Imagine Deus, com toda a santidade e toda a pureza que Ele tem.
Você acha que Ele não guarda, não protege, não livra? Porque Ele também é o Pai dos teus. Nada fugiu do controle de Deus. O Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, amados. E eu te pergunto nesta noite, o que é que está morto? E que precisa de um toque de Deus para que haja vida? Som. Pensa por um segundo. Que situação, que causa que você tem para apresentar ao Senhor, que você olha e fala, Senhor, isso aqui para mim, eu sei que o Senhor pode fazer, mas para mim hoje, é como se estivesse morto. Eu não vejo saída. Pois é nessa situação que o Senhor quer tocar. É essa situação que é o esquife, onde Deus vai pôr o dedo, onde o Senhor vai tocar. E o Senhor vai trazer vida em meio à morte. Aleluias! Seja na sua saúde, nas suas relações familiares, na sua finança, na sua fé, na sua vida com Deus, no seu ministério. Eu não sei o que é que está morto, mas haverá um toque do Senhor nesta noite. E nós glorificaremos a Ele, porque Ele trouxe vida em meio à morte. Aleluias! Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. E depois, amados, olha só, o Senhor olhou e disse assim, não chores. Ele falou para ela, não chora não, filha. Porque neste caminho da morte eu tive um encontro contigo. E eu me compadeci de você. Então não chora, porque a vida chegou. E depois, olha o que ele diz, e chegando, tocou no esquife, e perante os que ali conduziam, e disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Amados, tem duas coisas que me chamam a atenção nesse texto. É o Senhor falando para uma mulher que está enterrando o filho não chorar, e depois Deus dando uma ordem para o morto levantar. Amados, essa passagem foi a primeira ressurreição que o Senhor fez. O filho dessa viúva aqui, o Senhor fez com que ele ressuscitasse. E o Senhor falava ao meu coração que o ato de ressuscitar significa movimento. Levanta-te. Em outras palavras, o Senhor está falando, eu preciso que você se mova. Que você saia dessa posição de morto. Começa a se movimentar, amados, porque há um mundo espiritual aqui que tem que ser movido. Tem que ser empurrado. Às vezes, quando nós estamos adoecidos, com a alma entristecida, a gente já não quer mais orar, não quer jejuar, não quer ler a Bíblia, não quer fazer mais nada. A gente só falta cruzar os dedinhos e colocar no peito. E o Senhor está falando assim, meu filho e minha filha, levanta-te, se move, se movimenta. Porque o que compete ao céu fazer, o céu vai fazer. Mas o que depende do homem, o homem faz. Levanta-te. E a Bíblia diz, e sentou-se o que estava morto. Obediência. O Senhor nos dá ordens durante o culto, de vários cultos, e a gente vai prestando atenção, e Deus vai falando, olha, jejua, ora, busca, lê, para, anda. E o que nós fazemos com tudo isso que o Senhor nos dá? O Senhor falou ali, ó, levanta-te. E Ele diz para nós, começa a se movimentar. Sai dessa posição de quem está morto, chega. A vida, eu já toquei no esquife, já tem vida. Então agora se movimenta, levanta. Levanta. Às vezes a gente fica tão abatido. Ainda fica cantando louvor, né? Porque te abates, ó minha alma. Não tem problema cantar esse louvor, e eu gosto muito dele. Mas a questão é da gente ficar abatido o tempo inteiro. Amados, uma coisa eu tenho aprendido com o Senhor.
Som. Eu não vou ficar entristecida. Oh. Som. Gente, essa menina aqui é um presente, hein, que Deus me deu. Depois eu conto a história do nosso relacionamento para vocês. Né, Ana? Eu não vou ficar... É uma filha na fé, tá, gente? Não é brincadeira, não. Né, Ana? A gente tem um caso muito profundo aí de amizade. Né? E ela está indo para Portugal sábado. Olha que glória. Mas eu espero que ela volte. Se Deus não preparar o Boaz lá. Amados, eu não aceito ficar abatida e entristecida com coisas que não competem a mim fazer. Eu escutei de uma pessoa, 2 sábados atrás, nós estávamos numa conferência para mulheres, e ela olhou assim, ela falou, como você lida com a situação do seu filho não estar na igreja? Aí eu olhei para ela, dei risada, eu falei, normal. Ela falou, como assim? Eu falei, eu oro todos os dias por ele. E eu sei que Deus não perdeu o controle. Então, quando eu olho para o meu filho, eu entendo assim, ele é um homem do altar, ele tem um chamado, há uma promessa, vai se cumprir porque quem comprometeu é fiel. Então, ele só está passando por um estágio para acrescentar no ministério dele, para quando ele vir, ele saber cuidar de vidas. Você estava junto, né? Na hora que eu falei. Ela ficou assim, ó. Eu falei para ela, eu não choro por esta causa, porque eu sei que o Senhor cuida. Agora, que eu oro, que eu intercedo, que eu clamo, que eu oro no travesseiro, que eu unjo ele dormindo, faço tudo isso. Unjo a sola do sapato. Todas essas loucuras eu faço, gente. Senhor, que os pés dele só vão onde o Senhor puder estar com ele. Se o Senhor não puder entrar num lugar com ele, Pai, que ele volte para casa. E ele volta. Ele volta. Ele tem 28 anos e ele volta. Eu não pareço, mas eu tenho um filho de 28 anos. E eu lembro que a primeira vez que ele foi no carnaval, porque ele também não gosta. Eu falei, mas por que você vai? Não, porque vai meu primo, vai não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Eu tenho uma frase que eu sempre falo para ele, nunca desça tão profundo de onde a mão de Deus não te tire, e nunca entre num lugar onde Deus não entre com você. Vai com Deus, Deus te abençoe, te guarde, te leve e te trague. E ele saiu. 2h da tarde. Quando foi 4h, ele estava em casa jogando videogame. Eu não pergunto o que aconteceu. Só chegou. Mas Deus, como sabe que eu estava muito curiosa, permitiu que alguém viesse me contar. E eu falei para o meu sobrinho, o que aconteceu que vocês vieram? Ele falou, não, tia, nós chegamos lá, na primeira... A gente desceu do Uber, já tinha uma briga. Daqui a pouco tinha outra briga, 10 caras batendo num outro cara. E aí roubaram meu celular. Eu falei, o quê? Ele falou, roubaram. E eu tive que comprar de volta. Eu falei, meu Deus. Ele falou, o cara me roubou. Foi passando de mão em mão, não achei mais. E de repente, falaram que estava com um cara que vendia água. Cheguei no cara, ele falou, não, mas eu sei com quem tá. E eu tive que pagar R$50 para pegar meu celular de volta. E eu falei, e aí? Ele falou, tudo isso aconteceu em menos de 1 hora. Aí o Gustavo falou, eu tô fora, vou embora. E aí, se ele vê, ele é grandão, meu filho tem 1,85 m, né? Forte. E meu sobrinho é bem magrelinho. Ele falou, se o guarda-costa vai embora, eu não vou ficar, não. Sabe o que acontece, amados? Deus não perdeu o controle. A gente precisa usar uma arma que se chama oração. E a gente precisa exercitar a nossa fé. Essa mulher, ela tinha perdido tudo que ela tinha. Ela não tinha tido um encontro com Jesus. Mas nós temos Jesus. Nós temos um encontro com o nosso Pai, nós temos o Senhor conosco, nós estamos na frente. Então não há causa perdida para o nosso Deus. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para falar para vocês, amados, que Ele não perdeu o controle de nada, de nenhuma situação. Então não chores, não fica abatido, não fica triste, somente ora. Porque no tempo oportuno, o Senhor se levantará ao nosso favor. No tempo oportuno, nós teremos a nossa família toda nos pés da cruz. Todas as situações acontecendo conforme a vontade do nosso Deus. Eu sempre olho para Ele,
Hoje ele está de férias, né? E aí eu dei um abraço nele assim na cozinha. Eu falei, vamos para o culto hoje? Porque eu sempre faço essa pergunta para ele. E é muito engraçado que quando ele saiu, aquela resistência muito grande, ele só respondia não. Com o passar do tempo, abraço e falo, e aí, vamos para o culto hoje? Aí ele me abraçou assim e falou, hoje não. Eu falei, tá bom, terça que vem eu pergunto de novo. Aí ele deu risada e falou, tá bom. É muito engraçado que hoje ele me manda podcast de pastores que ele estava assistindo. E ele falou, mãe, você já assistiu esse podcast aqui? E eu não tinha costume de assistir podcast não, amado. Eu sou raiz. Não sou, né? Eu vou lá no YouTube, eu ainda tenho CD de pregação. Você acredita, meu? Esse menino assistindo podcast de pastores. Você acha que Deus perdeu o controle? Não. Tem algo acontecendo na vida dele, eu só não estou vendo, mas está acontecendo. Outro dia ele viu eu e meu esposo assistindo um testemunho de um pastor que era ex não sei o quê, ex não sei o quê. Aí ele estava no quarto dele, ele veio para a sala, olhou assim, ele falou, eu já assisti, esse testemunho tem 4 horas. Aí eu olhei para ele e falei, você assistiu um testemunho de 4 horas? Ele, assisti para ver até onde ele ia. Eu falei, o que você achou? Ele falou, eu achei que é verdade. E voltou para o quarto. Você acha mesmo que Deus perdeu o controle, amados? A Bíblia diz que o sinal seguirá o que crê. E eu creio. Vou falar igual o pastor Roberto falou sábado aqui. A obra está sendo feita lá fora. Não foi? A obra está sendo feita lá fora. E quando a obra for concluída, ele vai vir naturalmente. É assim. Porque às vezes a pessoa não tem forças de vir agora. Então o Senhor faz a obra lá. Não foi coincidência Jesus estar no caminho de Naim. Foi projeto. Não vai ser uma coincidência o que Deus vai fazer na sua vida. Mas é a vontade de Deus se cumprindo. Aleluia. O Senhor é o Senhor da vida e da morte. Então tudo está no controle dele, amados. É isso que nós precisamos entender e ter calma. Acalmar o nosso coração, amados. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 15, 55, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu agrilhão? Onde está? Hoje é dia de promover o encontro da morte com a vida. Aonde Jesus chega, a situação precisa mudar. Há renovo de esperança, a alegria, amados, a provisão, a cura, a regozijo. Aonde a presença de Deus está, tudo muda. Muda o vento, muda as estações, muda todas as coisas. O Senhor é aquele que levanta patrocinador para o projeto dele. Então entenda, até quando eu estou sem força para orar, o Senhor levanta quem ore. Às vezes o Senhor entregou algo nas suas mãos, fala, Deus, de onde vem o recurso? Fica tranquilo, amado, se Deus falou que entregou para você, é seu, o patrocínio vem dele, ele levanta. Nunca depende de nós mesmos. Minha filha chegou em mim e falou, mãe, eu quero ir fazer um retiro em janeiro, e é um retiro de missões, e são 20 dias, e os jovens devem conhecer, ela quer ir para, Farm, que fala? Dunamis, Jocum, que agora é tudo uma coisa só. E eu não tenho, amados, recursos para enviar minha filha, de verdade, porque eu teria que levantar um valor bem alto até janeiro. E a situação da gente hoje é um pouco diferente. Esse ano não foi um ano muito bom financeiramente. E ela falou assim para mim, então eu não faço a minha inscrição, né, mãe? Eu falei, não, claro que você faz. Ela falou, eu falei, quanto que é a inscrição? Ela falou, R$50. Eu falei, 50 eu tenho. Aí ela falou, então, mas depois eu tenho que ter 4.000 até janeiro. Eu falei, esse eu não tenho. Mas os 50 eu tenho. Então você faz sua inscrição. E se Deus quiser você lá, o Senhor vai levantar patrocinador. E ela fez a inscrição e está toda eufórica, só que depende de uma entrevista.
E ela precisa passar numa entrevista. Eu falei, depois que você passar na entrevista, você faz uma vaquinha virtual e pede para os outros. E aí ela falou assim, ai, mas acho que eu tenho vergonha. Eu falei, filha, Deus levanta patrocínio. Você não quer estar lá? Seu coração não é em missões? Você não fala o tempo inteiro o que você quer fazer para o Senhor? Deus levanta. Essa noite a gente acordou 7 horas, porque nós tínhamos dentista, e ela foi dormir às 4, pensando nisso, vendo vídeo, assistindo. Eu falei, é isso aí. Toca no esquife. Toca no esquife, Daniel. Toca no esquife. Eu não sei o que vocês chegaram aqui pedindo para o Senhor, ou esperando de Deus, mas Deus tem uma palavra para vocês. Toca no esquife. Declare João 11, 25, que diz, o Senhor é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Declara isso sobre o seu problema. Comece a profetizar a palavra de Deus. O Senhor é a ressurreição e a vida. E aquele que crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Declare isso sobre a sua vida financeira. Declare isso sobre a sua família. Declare isso sobre os seus negócios, sobre a sua saúde. Declare. Jesus quer ressuscitar a família, relacionamento, emoções, a saúde. O Senhor quer ressuscitar e por isso Ele veio aqui para nos dizer, não chores. Não chora não. Não fica com a alma batida não. Não perca a esperança, não perca a fé. Há um encontro nessa noite da morte com a vida. E há um toque do Senhor no esquife. E algo novo Deus está por fazer, então creia. Há um movimento espiritual acontecendo. E entenda, quando os seus recursos acabam, é porque nunca dependeu de você mesmo, sempre dependeu de Deus. Então descansa no Senhor, faz o que te compete a fazer. Porque o Senhor faz. O Senhor abre porta onde não há porta, amados. O Senhor traz soluções incríveis. Mas, Senhor, isso para mim é quase impossível. Então tá bom, porque não depende de você. Depende de Deus. Amados, o Senhor tem o melhor. Eu preciso crer nisso todos os dias. E eu vivo milagre todo dia. Hoje, de verdade, se eu contar o que aconteceu comigo, vai parecer história da carochinha. Mas eu quase fui atropelada por 2 carros com diferença de 3, 4 segundos. Eu trabalho aqui na Amélia Eugênia, do lado da igreja, eu tenho um salão. E aí eu desci no centro de Diadema e subindo, estava chovendo muito. E logo na curva, depois do poupa-tempo, quando você vai passar para o Santander ali, dar a volta na Câmara Municipal, aquela curva ali, eu já vi vários carros passar aquela ilha com tudo. Vários. E eu estou subindo, falando com o Senhor. E daqui a pouco eu só escutei a freada, o carro veio, ele não conseguiu fazer a curva, ele veio. Eu só dei um pulo para trás, ele bateu na guia, que fica a ilha, né, no meio. Ele bateu, raspou tudo, e ele perdeu o controle, quase jogou na farmácia de manipulação, voltou. Eu estou olhando para ele, quando eu olho, vem o outro. Dei risada, eu tive que dar risada, porque eu nunca vivi isso na minha vida. O outro bateu, subiu na ilha, e eu dei um pulo para cá, e ele ficou desesperado. O motorista ficou desesperado também. E eu dei um pulo para cá, e quando ele passou, eu falei, eita que eu dei trabalho para os anjos agora. Eu só imaginei os anjos com espada desembainhada, destronando toda a potestade maligna dos lugares celestiais. De verdade, eu pensei isso, eu pensei uma guerra no céu. Parecia coisa de louco. Eu falei, meu Deus, eu imagino os anjos trabalhando para me livrar, porque foi 2 carros em questão de segundos. E vinha vindo um caminhão lá em cima, eu falei, esse é grande, esse eu atravesso rápido. Aí eu atravessei,
Terminei de subir devagar, subi para o meu salão, falei para a menina que trabalha lá, eu falei, menina, eu quase fui atropelada 2 vezes. Aí ela, nossa, sério? Eu falei, mas com diferença de 2 segundos. Ela falou, meu Deus, como você está? Eu falei, eu estou bem, mas eu estou imaginando o trabalho que eu dei para o céu agora. Sabe por quê? Porque nada foge do controle de Deus. Você entende? É só quem estava lá para ver o que aconteceu, que depois eu fiquei boba com aquilo. Um bateu, não subiu na calçada, o outro subiu com tudo. Não tinha o que fazer. Só imaginei a mão de Deus parando ali, falando, para aí, que aqui não, que tem projeto. Tem milagre que eu ainda não vi não, irmãos, vou morrer não. Oxi, e as promessas? Deus vai ter que me ressuscitar. Eu quero finalizar falando para você, amados, não fica apático. A palavra de Deus para nós, para mim também não fica triste não. Tem algo acontecendo que você nem está vendo. Deus não perdeu o controle. E o mundo espiritual ele se movimenta 24 horas. Até quando você dorme, Deus está ali. E por mais que a gente não veja, o nosso Deus está operando. Milagres, maravilhas e prodígios. Não fique desanimado, nem triste. Pratique a palavra de Deus que está em Josué 1:9, e o Senhor diz, não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque eu serei contigo aonde quer que andares. Essa é a palavra de Deus que eu quero finalizar. Se o Senhor mandou, fica pasmo não, nem espantado. Porque o Senhor é conosco. O Senhor que cuida. O Senhor nos ajuda. Isso não nos impede de ter altos e baixos. Porque somos humanos. Mas para isso que tem um culto como esse, para Deus falar assim, filha, eu renovo suas forças agora, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de vida para você, então levanta-te. Sai para sua casa hoje com 2 ordens de Deus. A primeira é não chora, não. E a segunda é se movimenta, porque o mundo espiritual está se movimentando. Tem algo acontecendo que a gente nem está vendo. Deus não perdeu o controle de nada. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai querido e santo. Como é bom, Deus, vir para a tua casa e poder ouvir a sua voz, Pai, falando tão claramente aos nossos corações. Eu saio nessa noite deste lugar com a certeza, Pai, de que o Senhor cuida de nós e o Senhor não perdeu o controle de nada. Que por mais que a gente olhe com os nossos olhos físicos e não consiga enxergar, há um Deus fazendo algo no mundo espiritual. O Senhor nos trouxe uma palavra, Senhor, o Senhor nos ordena a não chorar mais. E o Senhor também nos ordena, Senhor, a nos levantarmos, Senhor. Então, chega, Senhor, dessa apatia espiritual, dessa tristeza que consome a alma. Chega, Senhor amado, dessa depressão angustiante, Pai, que tem assolado corações de tantos homens e mulheres, Senhor. É uma tristeza sem fim, Senhor. É algo que tem, Senhor amado, nos saqueado todos os dias, Senhor. E o Senhor nos diz nesta noite, não chora mais, não. Porque eu sou contigo, eu tenho cuidado de você, eu tenho te enchido, te sustentado, eu tenho alinhado a sua vida. Então por que você está com a alma tão abatida? Por que você tem perdido a sua esperança? Porque tem tido vontade de jogar tudo para o alto e abandonar tudo. Eu vim aqui falar para você, não chora mais não. Se posiciona, se coloca na posição de um servo valente e fervoroso.
É por isso que muitas vezes o Senhor nos diz: olha, aquieta-te, acalma-te, cala a sua boca, fica de boca fechada, porque eu vou falar, eu vou fazer, eu vou agir. O Senhor nos diz nesta noite: se posiciona, filha, se posiciona, filho, porque eu tenho algo para resolver e tratar contigo. E tu verás a minha glória se manifestar no meio dos teus. Porque você se encontra como um soldado abatido, prostrado. E o Senhor te diz nesta noite: não é assim que eu te quero. Então se posiciona, porque é tempo de viver milagres. É tempo de viver milagres. Há um movimento espiritual acontecendo e eu te trouxe nesta noite para falar: levanta-te. Já chega. Já chega. Põe um ponto final nisso. Já chega. Libera perdão. Renova a sua aliança. E deixa o Espírito Santo te conduzir. Porque haverá um toque do Senhor no esquife. E aquilo que estava morto ressuscitará. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E todas as nações vejam que a boa mão de Deus fez todas essas coisas. O Senhor nunca te desamparou. E Ele nunca te deixou. E agora Ele diz para você: se levanta. Já chega. Como um pai fala para o filho quando ele faz malcriação, se joga no chão, e o pai permite, fica olhando aquela birra, e depois ele olha bem sério e diz: chega, se levanta. É assim que Deus está falando conosco nesta noite. É tempo de se posicionar. É tempo de alinhar a sua vida na vontade de Deus. Porque é tempo de viver milagres. Obrigado, meu Pai. Obrigado por esta noite. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos, Pai. Obrigado pelas suas respostas. Obrigado pela sua presença. Obrigado, meu Pai. Leva-nos em paz. Leva-nos em segurança. Livra-nos de todo mal. E nos dê uma semana de vitória. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Se Deus é por nós, agindo Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus. Então vão em paz e que Deus te abençoe. Deus abençoe.